conjuntivo. Então agora a gente vai para as questões da Lei 8080 da Banca Publiconsult. A gente vai fazer uma complementação da aula passada, porque a gente falou, na aula passada a gente deu 1h30 de Superclass falando de Lei 8080, Lei 8142, a respeito da Banca Publiconsult. Só reforçando, a Publiconsult, ela não é uma banca que só pega principalmente os primeiros 7 artigos, que normalmente a maioria das bancas tem como padrão, usam mais esses 7 primeiros artigos da Lei 8080. A Publiconsult tem questões de artigos subsequentes, e esse é um deles. A Direção Municipal do Sistema de Saúde compete: 1. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 2. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articulado com sua direção estadual. E 3. Dar execução no âmbito municipal, política de insumos e equipamentos para a saúde. Qual dessas alternativas vocês consideram como corretas, né? E aí, essa é um padrão de questão da Publiconsult. A questão Publiconsult, ela fala de 3 afirmativas e depois fala qual das seguintes está correta. 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1 e 3. Então, qual dessas 3 estão corretas? Eu queria que vocês assinalassem. Esse tipo de questão já não é uma questão tão simples. Esse tipo de questão que vai diferenciar, vai colocar quem vai ser aprovado e quem vai passar próximo lá da aprovação. Por quê? A questão da Direção Municipal do Sistema de Saúde é um artigo importante da Lei 8080 e ela faz parte do artigo 18 da Lei 8080. Então aqui já vale uma ressalva muito importante para quem não assistiu a Superclass passada, artigos 16, 17 e 18. O que a gente vê na Publiconsult tem 2 questões referentes ao artigo 18, mas você tinha que saber também 16 e 17 para quê? Para eliminar as alternativas que não estão corretas. E isso é um dado bastante importante. 18, que são as atribuições municipais, a gente vai ver daqui a pouquinho quais são. Pessoal colocando 2 e 3, Alan colocou 3, é isso aí. Vamos lá, gente, vamos participar aí. Então aqui a gente já vai dar um direcionamento e assim, ou como a gente vai escolher essas alternativas. Então, Capivari 2015 é a primeira prova que a gente tem lá da Banca Publiconsult. A gente tem prova de Capivari, Taubaté, uma delas, né? Porque foram várias especialidades. Promissão, Piedade, Capão Redondo, Capão Bonito e Votorantim. São 6 provas. E aqui a gente já consegue ver um padrão de provas. Eles gostam muito da Lei 8080. Já você vai prestar essa prova, tem que ficar de olho nisso. Só cai Lei 8080 e Lei 8142, como o pessoal tinha perguntado? Não, também cai Decreto 7508, cai PNAB 2017, cai Lei Complementar 141, cai mais, né? Mais Constituição de 1988. Mas aqui a gente não consegue falar sobre todas elas, então a gente vai dar um direcionamento, uma complementação. Legal, vocês, a grande maioria, né, respondeu. Grande parte falou 2 e 3, o Alan falou 3. E aqui o 3 ele dá uma dica muito importante, né? Dar execução no âmbito municipal, política de insumos e equipamentos para a saúde. Sim, assim como a dica que eu vou dar é quando sempre fala dessa questão de execução do processo, geralmente, grande parte vai ser referente à atribuição municipal. Porque você bem sabe, né, que a gente vem falando, a saúde, uma das diretrizes importantes, qual foi? Descentralização, ou também chamada de municipalização. Com essa questão de descentralização ou municipalização, as execuções da maior parte dos serviços de saúde como um todo, atenção básica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, recaiu sobre o município. Então o município tem recebido uma grande fatia do orçamento de saúde, porque geralmente grande parte dos serviços de saúde, principalmente serviços básicos, quem executa é o âmbito municipal. O Estado tem responsabilidade importante na saúde? Também tem, por exemplo, principalmente nessas questões mais
mas de complexidade mais alta, por exemplo, em nível hospitalar. Então, quando a gente pensa em nível hospitalar, a grande parte, né, dos municípios não tem hospitais, não tem leitos de UTI. Todo mundo vem escutando essas notícias com uma grande frequência hoje em dia por conta do Covid. Mas quem é o responsável, assim, pelo sistema, pela administração do sistema de alta complexidade? O Estado. Tanto que aqui no estado de São Paulo, né, todos os dias praticamente tem coletiva do governador, do secretário estadual de saúde, né? E porque o Estado ele é responsável por essa parte de alta complexidade. Então isso é bem importante vocês lembrarem. 2. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde em articulação com a direção estadual. Então, aqui participar junto com a direção estadual. Então, os municípios, junto com o Estado, vão definir essa questão, né, da rede regionalizada e hierarquizada. O que é essa rede regionalizada? O munícipe, o usuário, não tendo o seu serviço ou um hospital no município que ele mora, ele tem que se direcionar ou ser encaminhado para o município mais próximo que tenha esse serviço, geralmente os municípios maiores, os municípios polos. Quando a gente fala, por exemplo, de Jacareí é uma cidade que tem hospital, mas não tem todos os serviços, e aí ele seria encaminhado principalmente para São José dos Campos, por exemplo, né? Aqui em Suzano, né, que a gente faz parte do Alto Tietê, Suzano não tem hospital da Santa Casa, mas não tem muitos serviços de alta complexidade. E aí, para onde eles são encaminhados? Geralmente para o Luzia de Pinho Melo, que é um hospital de Mogi das Cruzes, que é a cidade polo aqui da região. E assim por diante, né? Cidades próximas lá de Campinas, como por exemplo, sei lá, Sumaré, não tendo serviço, vai ser encaminhado esse paciente para onde? Para Campinas, que é a cidade maior. Isso vai estar fazendo com que haja uma organização dessa rede regionalizada. Então aqui também é municipal. Por isso que o Alan, ele provavelmente errou, achou que pudesse ser nacional. E realmente confunde, tá? Não vou falar que é fácil, porque as atribuições, elas acabam se confundindo. E quem que não é realmente atribuição municipal? Essa parte, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação. Sempre quando fala dessa questão de formulação, de uma forma geral, se não falar de forma complementar, de forma suplementar, é atribuição nacional, do âmbito nacional. Então é artigo 16. Quem que é o artigo 17? O artigo 17 são as atribuições estaduais. E aí pode ter formulação e avaliação, mas de forma complementar ou de forma suplementar. Geralmente também, outra dica importante é a execução, quem faz são os municípios. Então, a grande parte de vocês acertou realmente, né? Itens afirmativas 2 e 3 estão corretas, muito bom, muito bacana, né? Vocês estão afiados, show de bola. E essa parte de formulação, se não está escrito de forma suplementar, de uma forma geral, a gente pensa mais no competência nacional. Né? Coloquei o N aqui, tá joia? Até, né, não sei se todos estão aqui lá no Telegram. Se vocês não estiverem, depois eu vou colocar esses slides lá no canal Telegram, tá? Para uma forma de quem está lá no canal Telegram poder ter esse material didático lá para vocês, tá joia? E esses slides eu vou deixar também 24 horas, não vou deixar por muito tempo não, para, né, quem tiver lá no canal já acessa, já faz o download e depois vai ficar por 24 horas, tá? Então, ó, artigo 18. A Direção Municipal do Sistema de Saúde compete. Tem essa questão de planejar, organizar, controlar e avaliar as ações de serviço de saúde, gerir e executar os serviços públicos de saúde. Então, fala dessa questão de planejamento, fala da questão de organização, mas fala dessa questão de gestão e execução dos serviços públicos de saúde. Esse inciso primeiro, ele faz um resumão geral do que é uma competência, né, da direção nacional, importante. 2. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada. Justamente uma das que está, né, em articulação com sua direção estadual. É aqui a afirmativa 2. Então, o que gera dúvida realmente gera, porque poderia ser uma questão, né, uma competência que a gente poderia pensar dessa competência nacional, mas essa aqui, no inciso segundo, é uma competência municipal, junto com a direção estadual. 3. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições dos ambientes de trabalho. 4. Executar os serviços, é o que eu falei para vocês, né?
serviço de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, saúde do trabalhador. 5. Dar execução no âmbito municipal, política de insumos e equipamentos para a área de saúde. Né? Quando fala âmbito municipal, é óbvio que vai ser o município. Né? Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. Formar consórcios administrativos intermunicipais, eu até citei o exemplo na superclasse passada, né? Por exemplo, lá na região de Águas de Lindóia, vários municípios se reuniram, fizeram um consórcio intermunicipal para administrar um centro de especialidade odontológica. Então, todos os municípios, provavelmente, eles ofertam, né, uma verba para esse consórcio intermunicipal, e esses municípios, né, dependendo da verba e dependendo do número de habitantes de cada um desses municípios, eles acabam fazendo um acordo, né, em relação a quantos pacientes por mês eles podem encaminhar, sei lá, de endodontia, de estomatologia, de prótese e assim por diante, de todas as especialidades que a gente vem falando. 8. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentro. 9. Colaborar com a União dos Estados na execução de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. E aqui também fica fácil, né? Porque fala colaborar com a União e os Estados. Se já tem a União e os Estados, só sobra os municípios. 10. Observado o disposto no artigo 26 dessa lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Essa questão da participação complementar das entidades ou de entidades privadas. Então, esses convênios, né, com essas entidades prestadoras de serviço, o município vai fazer. Por exemplo, eu sempre cito um exemplo de uma unidade de saúde que eu trabalhava, em que era oferecido o serviço de imaginologia, de mamografia e de ultrassonografia. E a gente via que o pessoal que prestava o serviço, eles vinham com um logo, né, com o nome de uma empresa. Eles não eram funcionários da prefeitura, eles eram funcionários dessa empresa, e essa empresa estava prestando serviço de imaginologia numa unidade de saúde que é do município, inclusive. Então pode ser feito esses convênios, e inclusive não precisa nem da estrutura, né? Da entidade privada fazer uma estrutura, ele pode usar a própria estrutura do órgão público. 11. Controlar e fiscalizar os procedimentos de serviços privados de saúde, né? Essa questão de fiscalização. Quem faz isso muito, né? A parte de vigilância sanitária, por exemplo, faz isso, né? 2. Normatizar complementarmente as ações de serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Então também são esses os 12 incisos de competência municipal. Lembrando, artigo 16, quem faz isso? Competências nacionais. Artigo 17, competências de âmbito estadual. E artigo 18, competências do âmbito municipal. E aqui é justamente a questão de piedade,